A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, que clicou sobre esse vídeo agora. Eu quero desejar a você um bom aprendizado. Que Deus lhe abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para com seus amigos e a sua família em Cristo Jesus. Se inscrever no canal. Como viver sem pecar? É possível? A Bíblia nos diz que aquele que é nascido de novo não pode pecar. Aquele que é nascido de novo não peca. Vamos ver isso? João, Epístola de João, capítulo 3, e o versículo 3. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu a Deus nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde os princípios. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O capítulo 5 e o versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aqui a Bíblia está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que peca não conhece a Deus. Aquele que peca é filho do diabo. E aí? Pecamos ou não pecamos? Ser cristão ou ter o novo nascimento em Cristo vai nos tirar a possibilidade de pecar? Existe alguém que é possível viver sem pecar? Existem pessoas que acreditam sim nesta possibilidade de viver uma vida de perfeição. Ora, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o novo nascimento, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquele que é nascido de Deus não peca. Mas eu quero dizer para você que peca, mas a Bíblia diz que não peca, mas eu acredito, eu afirmo que peca. A questão é o seguinte, aqui tem a ver com a linguagem. Quando a Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus não peca, não está dizendo que a pessoa vai viver uma vida sem cometer pecado ou deslize. Quando diz aquele que é nascido de Deus não peca, está dizendo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou dar um exemplo. O verdadeiro cristão não mente, mas o verdadeiro cristão pode ser que uma hora acabe mentindo. Parece ser a mesma coisa. Quando eu falo que ele não mente, estou dizendo que ele não vive na prática da mentira. Se você conhecer uma pessoa que por alguma situação ele sentiu a necessidade de mentir, mesmo que isso é pecado, mas se você conhecer alguém 10 anos e você soube que ele mentiu uma vez ou duas, você o chamaria de mentiroso? Não. Mas se você conhecer alguém que mente todos os dias, você chamaria de mentiroso? Sim. Qual é a diferença? Um vive na prática da mentira, isso é deliberadamente, o outro, por alguma fraqueza, por defesa, achou a necessidade, mesmo sendo pecado, ele acabou mentindo, porque ele não mentindo de forma alguma, ele seria, neste caso, uma pessoa
perfeita. E perfeito só existe Deus. Só Jesus não pecou. Então, quando diz que aquele que nasce de Deus não peca, está dizendo que não vive na prática deliberada, que não é comum viver no pecado, na mentira, no engano. Não está dizendo que ele está livre absolutamente de pecar, certo? Então, a Bíblia nos diz que Davi foi um homem segundo, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que Davi não tivesse cometido o pecado, ou que ele não pecaria, mas apesar das suas fraquezas, era um homem que agradava a Deus. Então, querido amigo e amiga e meu irmão, todo ser humano peca. Agora, não pode viver na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, viver como algo corriqueiro. Eu costumo dizer que aquele que é nascido de Deus, quando peca, é como se fosse um acidente, é o que nós chamamos de falha. Aquele que vive na prática é transgressor, é rebelde. O que peca voluntariamente, este coloca a sua vida em risco, porque diz em Hebreus 10, 26, que aquele que peca voluntariamente, que é o que peca voluntário, espontâneo, que é aquele que planeja, aquele que projeta, este, diz a Bíblia, que não resta mais para ele sacrifício, pois é proposital a sua conduta de pecado. Então, nós somos santos, somos separados, mas não somos perfeitos. Não podemos planejar errar, mas podemos até às vezes errar enquanto tentamos acertar. Então compreenda isso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado não é filho de Deus. Em João capítulo 3, onde nós lemos, diz que quem vive pecando ou na prática do pecado, isso quer dizer o texto, não é filho de Deus, porque Deus transformou a vida dos seus filhos, foi exatamente para não viver na prática do pecado. Se uma pessoa se converte e vive na prática do pecado, igualmente a sua vida anterior, qual diferença causou na sua vida ter aceitado a Jesus como seu suficiente Salvador? Nenhuma, porque quem é que vive na prática do pecado? Uma pessoa que vive pelo velho homem. Mas a Bíblia diz que aquele que encontrou com Cristo, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, ou seja, não vive mais na velha criatura. Isso é, não vive mais segundo as obras da carne. Viver segundo as obras da carne, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala a partir do 18, 17 de Gálatas, Paulo diz que os que praticam as obras da carne, que é as obras comuns do velho homem, não pode herdar o reino do céu. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus, em Romanos capítulo 8, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Quem é guiado pelo Espírito? Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, sede guiado pelo Espírito e não cumprireis os desejos da carne, que mesmo o velho homem pode tentar ressuscitar. Então, é isso aí. Quem vive em Cristo, às vezes, falha. A Bíblia diz que o próprio João mesmo diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, Jesus está falando do que vive na prática. O próprio João da Epístola diz também, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, está dizendo que tem uma possibilidade de pecar, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai, está falando de Jesus Cristo. Então, se você pecou, se arrependa. Se se arrependeu, Jesus te perdoará. Mas viver todos os dias na prática do pecado, isso é falta do novo nascimento. Logo, não é filho de Deus, não herdará o reino do céu, e espera para essa pessoa a condenação. Mas se você nasceu de novo, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e você vai diminuir essas questões dos seus pecados, vai viver em novidade de vida e quando errar, logo perceberá que pisou na bola, mas apesar disso tem alguém te esperando dizendo, estou aqui para te perdoar. Deus te abençoe, se inscreva no canal, se gostou, envia para os seus amigos, para os seus irmãos. Deus vai prosperar a sua vida. Deus te abençoe.